Só, Dis- só retomando as últimas duas, hoje a gente pretende terminar aqui os 10 mandamentos, tá? Hoje, além de mim, o Fábio vai falar, o Eliel vai falar, eu não sei se o Eliel já chegou, o Eliel está aqui entre nós, o Rodolfo, então nós vamos falar os três aqui. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Êxodo 20, nós estamos lendo ali os 10 mandamentos. Vocês comentaram no grupo a respeito de falar depois mais sobre o sábado, e nós vamos certamente relacionando com o criacionismo, porque ele é totalmente relacionado com o criacionismo, e nós vamos retomar isso durante o estudo da Bíblia, com certeza, até vendo se a gente consegue aí mais palestrantes para falar para a gente, né? A gente tem esse sonho aqui. A gente terminou também os mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que esses foram os mais novidade para vocês, ou que talvez trouxeram um conteúdo diferente, porque realmente é um conteúdo bem diferente de todas as religiões. Às vezes a gente é muito preso à religião, à forma como ela é feita doutrinariamente, e aqui na Bíblia a gente tem o conhecimento puro, né? Por isso que é sempre importante, que a gente sempre fala para vocês, que mais do que ouvir o que as igrejas falam, é buscar o conhecimento aqui na Bíblia, porque ele não muda, ele está aqui para todo mundo, e a gente já estudou que a própria interpretação vem de estudo da Bíblia, né? E hoje a gente vai começar a falar do quinto mandamento. O quinto mandamento, ele já é o primeiro dos mandamentos que falam do nosso relacionamento com o próximo. E a gente vai falar desse quinto mandamento hoje. E eu queria que alguém lesse para mim Êxodo 20, Êxodo 20, versículo 12. Alguém poderia ler? Posso ler? Então, leia aí para gente. Até onde, cá? Só o 20, 12. Só esse. Tá. O versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse daí. O que ele está querendo dizer? Eu vou falar um pouquinho do mandamento, aí se alguém tiver pergunta, alguma coisa, pode falar depois também. Esse mandamento é bem interessante, que já começa falando dos pais, né? O que eu acho interessante nisso? A Bíblia vai usar o relacionamento dos pais para falar como ele se relaciona com a gente, né? O relacionamento de pai e filhos, pensando pai e mãe, né, e filhos, é o relacionamento que Deus usa como metáfora do amor que ele tem por nós. E existem vários versículos na Bíblia que falam disso, que mesmo essa relação nossa humana pós-pecado seja imperfeita, porque a gente não tem pais perfeitos, né? A gente não tem ali, os próprios pais têm as suas idolatrias, as suas dificuldades, os seus enfrentamentos, os seus traumas, e esses pais imperfeitos, cheios de pecado, nos criam, né? Então, essa é uma imperfeição, mas mesmo assim, a gente consegue vislumbrar o amor de Deus por nós. E o que eu acho interessante é que a própria Bíblia fala isso, né? Em Mateus 7,11, vai falar assim, que mesmo a gente sendo mal, a gente consegue dar boas dádivas aos filhos. Imagina Deus, né? Se mesmo a gente sendo mal, mesmo a gente tentando acertar, a gente erra, e a gente consegue dar as boas dádivas para os filhos, imagina Deus. E por que Deus começa o relacionamento com o próximo nos mandamentos, falando do pai e da mãe? Porque aí é a origem, né? A origem da nossa descendência, de onde a gente veio. A gente falou do nome de Deus quando a gente foi falar, acho que na última aula a gente falou sobre o mandamento de tomar o nome de Deus em vão, né? O caráter, de onde ele vem. E aqui também implica a nossa origem aqui na Terra, do pai e da mãe. E o que eu acho interessante como psicóloga é que quando a gente não honra o pai e a mãe, a gente tem problemas até terceira geração.
quando a gente se revolta com os pais, quando a gente tem uma atitude de não perdão, isso acaba passando por gerações. E aí vem o grande X desse mandamento. Todo mundo aqui é filho, concordam? Pode ser que a gente não seja pai, mas todo mundo aqui é filho. Todo mundo aqui tem um pai e todo mundo tem uma mãe. A gente pode escolher o pai e a mãe? A gente não pode escolher o pai e a mãe, mas a gente pode escolher a atitude que a gente vai ter com eles. E aqui que é importante falar nisso. O pai e a mãe vêm imperfeito. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Hebreus 12:10, que fala que os pais deram o que eles podiam e o que eles conseguiam, ou até o que achavam de melhor para os filhos, nesse curto período que é a educação até a fase de adulta, né? Então, assim, eles tentaram, né? E muitos pais são muito ruins mesmo, causam traumas. E independente, e o que a Bíblia está querendo dizer é isso, independente de o quão mal foi seu pai, o quão mal foi sua mãe, independente disso, porque isso você não escolhe, você pode escolher a atitude que você vai ter com eles. E aqui que está uma grande lição para a gente em todos os relacionamentos. O mal que nos fizeram, as coisas ruins que jogaram em nós. Eu trabalhei muito tempo com abuso sexual, então eu trabalhei com adultos que foram abusados sexualmente. E como psicóloga, a nossa principal missão nisso é fazer com que esses adultos decidam não carregar o trauma, o ressentimento, a mágoa, a tristeza por todos os anos, porque isso é o que mata eles de pouco a pouco. Não foi o trauma do passado que mata. O que mata é a escolha de reviver diariamente a mágoa e o ressentimento. É libertador quando uma pessoa te faz um mal muito grande, você decidir deixar e não carregar isso ao longo da sua história e da sua trajetória. Então, honra teu pai e tua mãe nesse sentido aqui, mostra a escolha que a gente tem de filho, ou seja, esse mandamento está falando em como ser filho, escolher ser filho. A gente não escolhe o pai, mas a gente escolhe a atitude de honrar esses pais. E honrar não é concordar com a atitude do pai, honrar não é concordar com a atitude da mãe, mas é ter uma atitude de respeito, uma atitude de apreço, de entendimento, de perdão, de aceitação e decidir fazer diferente. Porque, assim, possivelmente a gente é pai, a gente é mãe, ou vai ser pai, ou vai ser mãe. E a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Uma coisa como psicóloga de família é que quando você tem um conflito lá com seus pais e você não consegue lidar com esses conflitos, você leva isso para a sua família e você passa isso para os seus filhos e os seus filhos vão passar para outros filhos. Então, assim, problemas de quando você não fala com o pai, você não aceita um pai, você também vai levando para as outras gerações e você vai ensinando também. E aí você vai comprometendo a moralidade de toda a sua família por uma coisa que, às vezes, você poderia ter resolvido facilmente. Quer dizer, facilmente não, mas você poderia ter resolvido. E, para terminar, eu queria dizer para vocês que esse é o único mandamento que tem uma promessa. Ele promete que Deus dá uma promessa. Ele é tão importante para Deus que ele diz assim, na sua escolha de ser um filho, né, de ser um filho que honra, na sua escolha de saber se portar como filho nessa relação, os seus dias na terra se multiplicarão. Ou seja, fica aí uma promessa para a gente de que a vida, né, prolongar a vida, ter uma vida abençoada aqui na terra, vem de como a gente lida com os nossos pais, independente de como eles forem. Porque a gente não escolhe os pais, mas escolhe a atitude de honra que a gente tem com eles. E é isso que a gente passa para as próximas gerações também da nossa família. Beleza? Tudo bem até aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Ká, Oi. eu tenho uma dúvida.
Aí ele fala, né, honrar pai e mãe, você fala sobre o respeito, tal, e ao próximo, porque não sei se tem algum significado a mais nos próximos mandamentos, né? Eu consegui aqui no meu estudo, Rô, fazer isso uma análise até para o próximo, porque quando você não consegue exercitar isso com os pais, você também não consegue exercitar isso com o próximo, tá? Tá. Porque muitas, assim, estou falando isso como psicóloga e depois levando isso para a Bíblia. A pessoa que é muito rancorosa e muito cheia de mágoas, ela acaba carregando, ela sempre tem a tendência de falar assim, o outro me causou isso, e eu não tenho escolha, a culpa é dele, ele só está recebendo o que ele plantou comigo. O que esse mandamento está dizendo, de uma forma, aqui utilizando os pais, mas a gente pode amplificar ela para as outras relações, é que se você não consegue fazer isso com seus pais, você também não vai conseguir fazer isso com o outro, com o próximo, né? E Entendi. também não vai conseguir fazer com Deus, né? Assim, eu acho que eu terminaria falando assim, você não faz nem com Deus, nem com o próximo, né? E com Deus é interessante, porque muitas vezes Deus, igual na oração do Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso, né? Mas a gente não se coloca numa posição de filho. Ele é nosso pai, mas a gente não aceita ser filho, não aceita se submeter, não aceita honrar, não aceita respeitar, não tem apreço. A gente só quer ser aquele filho que é tipo de pedir mesada, né? Me salve, me ajuda aqui, me dá um dinheirinho. A gente quer ser o filho de Deus, aquele que a gente fala, papaizinho. Aí o papai fala, quanto? Mas a gente não quer ser o filho de Deus a ponto de honrá-lo e respeitá-lo, se colocar em submissão. Então, resumindo, eu acho que eu diria que isso tanto serve para os pais, mas se amplifica tanto na relação com Deus, também na relação com o próximo. Tá. Deu para entender? Não, na verdade eu tinha entendido. O que eu queria entender mais é porque não tem em um dos mandamentos, né? Mas então se encaixaria o respeito ao próximo, a tudo isso, dentro deste mandamento, do quinto, é Os isso? próximos mandamentos também vão falar de aspectos. Eu acho que vai dar para notar que todos eles estão, de certa forma, ligados a aspectos no nosso relacionamento com o outro. Uhum. Desculpa. Os próximos mandamentos também vão implicar em ações que têm a ver com relacionamento com o outro. Tá, Então, eu acho que vai ampliar um pouco o que está colocado aqui. Vê se é isso. Se no entendi. final não Tá, chegar onde você precisava chegar, a gente retoma. joia. Podemos seguir? O próximo mandamento está com o Rodolfo. É comigo, Fábio. Eu gostaria de apresentar agora, mas eu acho que eu não estou como co-host. Você pode. Ah, peraí, já te coloco. Deixa eu sair aqui, Rodolfo. Eita, tá travando. Deixa eu te colocar aqui, peraí. Então, Roberto, enquanto o Fábio vai arrumando ali, complementando o que a Karine e vocês estavam conversando, toda essa nova sessão dos 10 mandamentos que a gente está entrando agora, começando aí com esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, eles estão relacionados ao nosso próximo, né? Pai e mãe são próximo, e todo o restante aí, ele está relacionado a ações para com o próximo. Então, toda a primeira parte era o relacionamento com Deus, e agora tudo é em relação ao relacionamento com o próximo. Aqui, nesse primeiro mandamento, está dizendo honrar, né? Honrar é mais que respeitar, mais do que ter empatia, é bem mais do que isso. Ele está especificamente dizendo quanto ao pai e mãe. Tá? Mas, posteriormente, lá no Novo Testamento, Jesus disse que os mandamentos são resumidos em 2 aí. Tá? Nós temos ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a primeira parte, e o teu próximo como a ti mesmo, que seria a segunda parte ali. Tá? Então, tudo isso daí diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo e contribuem para que quem está observando isso consiga respeitar o próximo, consiga respeitar autoridades, consiga ter empatia também pelas pessoas. Conseguiu aí, Fábio? Sim, Rodolfo, já está pronto aí? Deixa eu só fazer um comentário rápido também, quando você já pode Sim, colocar. claro.
a gente não pode esquecer também, né, de que nada do que a gente estudou, né, a Karine focou bastante aqui, diminui ou minimiza a responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, né, em como lidar com os filhos. É uma relação de dois lados, né, uma moeda de dois lados. Então, né, porque está na lei de Deus, né, que honra o teu pai e a tua mãe, mas está na Bíblia também, né? Pais, não inciteis os vossos filhos à ira, e por aí vai. Então, é uma relação de dois lados, né? Essa relação tem que se estabelecer das duas formas, mas há uma relação realmente mais forte aqui do ponto de vista da própria lei, né? Com os pais, em relação aos filhos para com os pais. Exatamente. Isso daí é o que nós temos aqui na lei, né? Na lei moral, nos 10 mandamentos. Mas nós temos muito mais aspectos sobre isso, sobre o relacionamento pais e filhos, em toda a Escritura. Então, tem bastante coisa para aprender aí ao longo de toda a Escritura. Tá? Bom, da mesma forma que honrar pai e mãe foi só uma parte, só esse mandamento que ficou abordado aqui, tá? Mas se a gente for analisar tudo que a Escritura nos diz sobre relacionamento entre pai e mãe, é muita coisa. Sobre o 6º mandamento é igual. Então, aqui a gente vai tentar focar no que o mandamento quer nos dizer. Mas a gente não vai conseguir entrar em todos os aspectos que podem surgir por aí também. A princípio, quando a gente olha para esse mandamento, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13, simplesmente não matarás. Tá? Não matarás. Acho que todos aqui concordam que isso é uma coisa necessária a qualquer sociedade, que é uma coisa boa, né? Não matar. Acho que todos aceitam esse mandamento sem nenhuma grande dificuldade. Nós precisamos disso, desse mandamento, nós precisamos seguir isso. Agora, quando a gente olha e não matarás, e começa a pensar mais sobre esse significado, e aí você começa a pensar se você já transgrediu ou não esse mandamento. Será que alguém aqui transgrediu esse mandamento? Primeira pergunta, será que alguém transgrediu esse mandamento já? Opa, já estou com medo da Karine ali, fiquei com medo agora. Isso já é uma questão que acaba se tornando bem mais profunda. O mandamento está ali, não matarás. Matar, tirar vida, fazer uma vida cessar, parar de existir. Bom, primeiro de tudo, nós temos vida em muitas coisas, muitos seres vivos. A nossa existência ela é basicamente devida ao consumo de outras vidas. Os nossos alimentos são seres vivos, que nós estamos impedindo que eles continuem vivendo. Alguns eles já chegam em um formato que não estão com uma vida, mas estão com um potencial de vida. Por exemplo, os cereais, as sementes têm um potencial de vida, mas não estão vivos naquele momento. Mas as plantas têm sua vida. Bom, da mesma forma os animais. Eu posso me alimentar de carne, posso matar os animais. Como que é isso? Eu não devo lutar contra uma vida humana de forma alguma? Existe alguma condição em que eu possa lutar contra alguma outra vida humana? Tá? Ou eu estou vedado a não agredir nenhuma vida humana de forma alguma? Bom, para isso, vamos dar uma olhadinha lá o que a Bíblia hebraica diz. Então, os textos lá no hebraico, como que estava lá? Então, lá nós encontramos isso daqui. Esse é o 6º mandamento. Tá? Bonito, né? No hebraico, a gente começa a ir da direita para a esquerda. Então, essa primeira parte aqui é bem facinho de ler. É lo, tá? É o não. E agora, aqui vem o verbo. Tá? E aí, aqui, eu vou tentar reproduzir o melhor que eu consigo reproduzir aí, algo do tipo tirtzar, que foi traduzido aí na nossa Bíblia como não matarás. Se você olhar as Bíblias em inglês, aí, dependendo da versão, algumas tá como o verbo tá kill e outras o verbo tá murder. Professora de inglês hoje aqui acho que tem só a Miles, né? Miles, qual que é a diferença entre murder e kill? Miles está por aí. O kill pode ser sem intenção. O murder é com intenção. Exatamente. Ok, se nós formos analisar os textos da Bíblia, a gente vai ver que esse verbo, na forma que está aqui, em todos os lugares que ele aparece na Bíblia, ele é traduzido como quando a situação é de tirar deliberadamente a vida de um outro humano.
E esse mesmo verbo aí lá no hebraico antigo, se nós formos para o hebraico moderno, ele está dessa forma aqui. Então, olha, parece, né? Lembra aqui esse verbo aqui, muda um pouquinho ali. Ele é pronunciado algo como Retzar. Ok, não vou tentar pronunciar, não, chega. Mas, enfim, nessa forma aqui, ele, que é usado correntemente, atualmente, aí no hebraico, ele significa exatamente assassinar, homicídio, tá? Tirar uma vida humana. Tá? Bom, então a gente pode, já tem um mandamento um pouquinho mais específico aqui, ele está tratando de tirar uma vida humana, está tratando de tirar uma vida humana e de forma deliberada. Tá? Ou seja, de forma traiçoeira. Até eu procurei a tradução disso aqui num dicionário hebraico-português, aliás, desse termo aqui, e lá está tirar deliberadamente a vida de alguém. Está, o mandamento, na verdade, está dizendo ali, não assassinarás. E se nós procurarmos outros textos na Bíblia que se referem a matar também, a tirar a vida, nós vamos encontrar aqui esse cara. Tá? Esse daqui seria o Retzar Tevar. Muda um pouquinho aí os desenhos, aí, os símbolos, e também muda bastante a pronúncia ali. Esse mandamento, ele aparece em vários textos, eu destaquei 3 aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, primeiro, lá no livro de Gênesis, capítulo 43, verso 16, eu vou procurar aqui na minha Bíblia, eu vou ler para vocês, mas se você quiser procurar, quiser acompanhar também, é interessante. Né? Então, capítulo 43, o verso 16, diz assim: vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva esses homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Então, aqui está se referindo a matar animais para alimentação. Então, o verbo que foi traduzido como matar agora aqui, ele já não é o mesmo que estava lá em cima, que foi traduzido também como matar, como não matarás, mas que a gente viu que ele tem um significado mais como sendo não assassinarás. Tá? E se nós formos ali em Provérbios 9, 22, vamos lá para Provérbios, capítulo 9. Tá? Sumiu meu Provérbios aqui. Aí. Capítulo 9, verso 22. É o 2, né? Porque vai até o 18. Isso, o 2, eu anotei errado, repetiu o 22 ali, está ali. Carneou seus animais. Então, no lugar de carneou, nós temos esse verbo aí, que também foi traduzido aqui para o português agora como carneou, que também se refere ao abate de animais. Mas esse verbo não se refere só a animais. Se nós formos ali em Ezequiel 21, 15, vamos lá para o livro de Ezequiel, depois de Jeremias, Lamentações, aí Ezequiel, capítulo 21, verso 15, nós lemos aqui: para que desmaie o seu coração e se multiplique o teu tropeçar, junto às tuas portas faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Então, aqui está se referindo à espada, está afiada para matar, e o matar aqui vem este verbo. E nós temos outras situações aí referentes à guerra, que também é utilizado esse verbo aqui. Então, aí a gente tem um matar diferente, que também acaba sendo associado ao ser humano. Então, além de ser associado ao ser humano aqui, mais especificamente, isso aqui está relacionado a tirar a vida de uma forma traiçoeira, ou seja, deliberadamente, sem motivo, ou seja, seria o assassinato. Tá? Não assassinarás um semelhante seu. Bom, se nós podemos, então, aliás, se esse mandamento não está se referindo a vidas animais, por exemplo, nós, então, temos alguma responsabilidade sobre a vida dos animais? Nós podemos matar animais deliberadamente? Como que é isso? Esse mandamento realmente não diz respeito aos animais?
Existem algumas religiões aí de raiz hindu, tem o, deixa eu ver se eu lembro o nome, acho que é Ahimsa, alguma coisa assim, o nome, que é um segmento hindu que eles pregam a ausência total de violência, de agressão aos seres vivos, e eles usam máscaras para não engolir insetos, não matar os insetos. Tá? Claro que eles não observam aí que eles estão ainda assim destruindo vidas de bactérias e de plantas e tudo mais, mas eles já vão bem mais além ao observar aí o não matarás. Tá? Usam máscaras e têm todo o cuidado para não tirar a vida de algum ser, de um animal. Bom, agora se nós olharmos aí teologicamente quanto à vida de animais, de outros seres vivos, nós podemos ir lá para o Gênesis, lá no capítulo 1, nós já estudamos esse verso aqui, lá no início do nosso estudo. Então, Gênesis, no capítulo 1, deixa eu achar o verso aqui agora, verso 28. No verso 28, nós temos aqui. E Deus tinha acabado de criar o homem ali no verso 27, o homem e a mulher, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E se nós continuarmos aqui, nós ainda vamos encontrar. E disse Deus ainda. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Não, Rodolfo, ninguém. Não, tudo bem. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dêem semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, nós temos aí a autoridade dada ao homem sobre os seres vivos, sobre os demais seres vivos. Isso não quer dizer que a gente não deva ter cuidado em como nós vamos exercer essa autoridade. Da mesma forma que honrar pai e mãe, ali a gente viu o mandamento em si, e se nós formos estudarmos mais as escrituras, nós vamos ter várias diretrizes para o nosso relacionamento com o pai e com a mãe, relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Aqui também, se nós estudarmos mais a fundo, nós vamos ter diretrizes aí que vão nos dar muita responsabilidade, tanto com a natureza em geral, envolvendo plantas e tudo mais, especialmente quanto aos animais. Né? Provérbios tem um texto lá que diz claramente sobre o caráter mau de quem não cuida bem dos seus animais. Né? Então, nós temos aí uma responsabilidade de mordomia, de cuidar de toda essa natureza que foi deixada. Mas existe a autoridade que o ser humano tem, tá? Teologicamente existe essa autoridade, Deus dá essa autoridade ao ser humano sobre os demais seres vivos da Terra. Bom, então a gente primeiro viu aí que o não matarás ali se refere especificamente ao assassinato aqui nesse mandamento. Tá? Agora, com relação aos seres humanos, como que ficaria isso? Para os demais seres vivos, nós vimos que o ser humano tem autoridade sobre eles. Posteriormente, quando a gente for estudar rituais que existiram, que Deus instituiu ali no povo de Israel, que envolvem alimentos, tudo mais, envolve a morte, o sacrifício de animais, a gente vai ver que, mesmo os animais para a alimentação, existia um ritual de abate desses animais, como que ele deveria ser feito. E tudo isso apontava para o respeito à vida. Deus é a única pessoa capaz de dar, Deus é o único capaz de dar vida, ele é o único que tem autoridade para tirar aquela vida, e nós temos aí uma delegação dele para ser responsáveis pelos seres vivos aqui da Terra. Então, embora nós tenhamos essa possibilidade aí, não está quebrando um mandamento quando você está tirando uma vida de um ser vivo, não está quebrando o sexto mandamento de um animal, do seu alimento e tudo mais, existem alguns cuidados que nós devemos ter. Então, estudando de forma mais aprofundada, não é assim, não desrespeite os animais, não desrespeite os demais seres vivos. Tá? Mas e com relação aos demais seres humanos?
nós temos ali claramente não assassinarás e outras formas de tirar a vida. Alguém de vocês tem alguma ideia sobre isso, alguma dúvida sobre isso? O que vocês acham que fica de responsabilidade para nós nesse sentido? Rodolfo, eu estava pesquisando a história da alimentação que Deus proíbe a gente comer, e eu vi que, não vou te dizer aonde, porque eu não consegui gravar, escrever, que a gente não deveria comer animais que tivessem 4 patas ou mais. E aí? É um pouquinho diferente aí da questão das patas. A gente vai ver isso mais para frente, Suzana. Eu não vou querer adiantar Tá isso bom. aqui, mas só vou dizer aonde você pode buscar informações. As primeiras informações sobre isso, elas vão estar no livro de Levíticos, tá? A gente tem indícios aí que bem antes disso ser passado para o povo de Israel através do livro de Levíticos, isso já era observado, já se sabia que tipo de animais poderiam ser usados para alimentos ou não. Essa questão específica aí tem a ver com a saúde. Então, ela são orientações, está dentro de um conjunto de orientações que foram dadas em relação à saúde. Ok, Suzana? Tá? Então, olha, no livro de Levíticos tem bastante informação sobre isso. Depois a gente pode trocar algumas ideias antecipadas também sobre isso, mas nós vamos ter um estudo nesse aspecto também. Ok? Levítico 11, viu, Rodolfo? Isso, Levítico 11, isso mesmo. Rodolfo, Sim. eu sou inclinado a pensar que esse mandamento se refira a seres humanos, e eu vou dizer por quê. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E aí prossegue. Então, está me parecendo que o Jesus associou a ideia, esse mandamento, com o próximo, com o ser humano. Estaria errado? Está certo, perfeitamente isso. E olha só o que é interessante que nós temos ali em Mateus, né? Aí vem uma informação bem maior. Aí nós temos uma interpretação da maior autoridade que nós temos para interpretar o Antigo Testamento. Quem está falando ali é Jesus, são palavras de Jesus. Tá? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele esteve na criação, então o maior intérprete que nós temos aí para o Antigo Testamento, a maior autoridade para dizer, para dar significado para o Antigo Testamento é Jesus. Tá? Então, ele está falando ali sobre esse mandamento, sobre não matarás, lá em Mateus 5, 21, 22, deixa eu até achar aqui na Bíblia, Mateus 5, 21 e 22, e o que é interessante lá? Né? Lá ele estende esse conceito aí, e eu vou achar uma outra passagem que está ligada com essa também, Gerival, que está lá em 1 João, eu já vou achar ela aqui, deixa eu primeiro só voltar para essa passagem que você acabou de colocar, Mateus 5, 21, está aqui. Então, nós temos ali, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Então, esse foi o mandamento que foi dado. Né? E quem matar estará sujeito a julgamento. Ok, agora vem aqui a visão de Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, tem uma observação aqui, uma nota de tradutor, na verdade, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, olha só, aqui a gente já vê que se você está pensando, se você está se irando, você já está no caminho de quebrar esse mandamento. Agora, se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa direção ainda, nós vamos lá para João. 1 João... Oi? 3,15. 3,15. 3:15. Aí mesmo. Bom, atenção no que diz aqui. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, todo aquele que odeia seu irmão está quebrando o 6º mandamento. Você não executou a ação, mas o seu coração, ali você já é assassino. Lembrem lá a questão da história de Abraão, que no coração dele ele já tinha sacrificado Isaac, naquele momento que Deus interveio e salvou a vida de Isaac.
É a mesma coisa aqui, no seu coração você já está assassino. Então, naquela hora que eu perguntei ali quem quebrou o 6º mandamento, tá? Acho que a gente já andou quebrando mais vezes do que a gente pensa. Tá? Então, já pode ter passado isso daí pela sua cabeça e é mais fácil ter quebrado ele, mesmo restringindo ali a não assassinarás ao invés de não matar, mesmo restringindo a vida do nosso próximo ali. Tá? Bom, mas se a gente pensar em outras coisas que vão surgindo por aí, existem várias coisas que pelas quais a gente pode ir filosofando. Um tema interessante que acaba surgindo toda vez que a gente acaba discutindo sobre esse mandamento é a questão de guerras, pena de morte, polícia. Tá? Existe alguma ocasião em que tirar uma vida, lutar contra uma vida humana não é um problema? Bom, o que eu diria sobre isso? Eu vou passar por poucos textos aqui na Bíblia, nós temos bastante coisa sobre isso também para ser estudado na Bíblia antes de você tirar alguma conclusão, mas o que com toda certeza eu posso dizer é que você não deve usar argumentos de religião cristã para ser contra a pena de morte. E estudando bem a Bíblia também, você não vai ter argumentos de religião cristã para defender que um governo estabeleça a pena de morte. Então, se um Estado tem a pena de morte, você não pode usar aí argumentos da bancada cristã para ir contra a pena de morte. E se um Estado não estiver no processo aí querendo implantar a pena de morte, também o que a Bíblia diz sobre isso não seria suficiente para esse Estado. Porque, por exemplo, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, isso daqui está no capítulo 13, e capítulo 13, Paulo está falando sobre as autoridades e como o cristão deve se relacionar com as autoridades. E aí eu vou especificamente aqui no verso 4. Então, aqui está no verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Bom, atenção, a gente deve seguir as autoridades em tudo aquilo que não for contra os mandamentos de Deus. Isso também é claro quando a gente estuda de forma mais profunda aqui. Mas enquanto o que a autoridade está fazendo está de acordo com os mandamentos de Deus, diz aqui o seguinte: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, olha só, a gente tem aí também um certo poder que Deus instituiu às autoridades, ou seja, as autoridades elas têm poder, têm autoridade sobre quem está praticando o mal, sobre a vida de quem está praticando o mal. E se a gente seguir ainda lá para o início, então vamos lá para o Antigo Testamento, vamos lá para Gênesis. Em Gênesis, quando após a queda do pecado, no Gênesis capítulo 9, o verso aqui é o 6, capítulo 9, verso 6, a gente tem aqui: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui Deus está, primeiro, o homem foi feito segundo a imagem de Deus, então nós precisamos respeitar essa vida, precisamos ter todo o respeito por essa vida. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Na hora de interpretar isso daqui, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque eu não tenho eu tive, por exemplo, um familiar que foi morto, eu não devo matar quem matou esse familiar. Cuidado, não é exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Mas se a gente lembrar aqui em Gênesis, em geral, o que nós tínhamos aqui é uma antecipação da consequência. Tá? Então, você tirou a vida de alguém, significa que sua vida vai ser tirada também, é uma consequência. Tá? Então, você matou alguém, agora você está sujeito a ser morto também por mão de homem. Bom, nós temos aí evidências claras de que não há uma oposição religiosa, uma oposição às autoridades de trazerem pena de morte. Nós vemos guerras aí durante todas as escrituras, e nós temos tratamentos aí, inclusive ordens para que o povo de Israel guerreie. E tem bastante coisa sobre esse assunto aí das guerras que é bem profunda também para ser estudada, para ser compreendida, porque alguns textos, lendo na nossa visão de hoje, parecem muito cruéis. E se a gente pensar como que a vida era e qual que era o contexto, qual que era o pretexto que existia ali,
a gente vai ver que não é bem assim, conforme a gente está lendo nos nossos dias de hoje. Tá? Mas o que a gente pode dizer é que isso não quebraria esse mandamento caso uma autoridade esteja tirando a vida de alguém que está praticando mal. Então, estou matando um assassino que está com reféns. Não é um assassinato. Então, a polícia interviu com força, não seria uma quebra do sexto mandamento. Agora, nós temos também bastante advertências quanto à nossa justiça humana. A nossa justiça é considerada trapos de imundície, ou seja, a nossa justiça ela é péssima e o ser humano tem um coração bastante corrupto. E aí está o que você deve ponderar e por que eu, pessoalmente, considero que pena de morte nas nossas organizações, nos nossos estados, nos nossos países hoje, deve ser, no máximo, evitado, porque a nossa justiça ela é muito falha. Tá? E a gente vê vários casos aí de pessoas no corredor da morte que, de repente, foram provadas inocentes e são libertas. Tá? Então, a nossa justiça é muito falha e é muito complicado instituir uma política como essa. Por isso que eu, pessoalmente, acho que a gente deve ter muito cuidado com isso. Mas eu não tenho argumentos religiosos para ir em um estado que tenha pena de morte e dizer que eles estão quebrando o sexto mandamento. Tá? Não dá para dizer que está aí no sexto mandamento. Tá? Bom, aqui a gente tem ali, né, o não assassinarás. E isso daqui, especificamente, na forma como está escrito o texto, ele está se referindo a tirar vida de um próximo. Né? Está tratando do próximo. Agora, a gente também pode lembrar que Jesus disse, né, que nós temos lá no Novo Testamento, que o resumo da lei aqui são duas coisas. Ame a Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem aí também atentar contra a sua própria vida. E a gente pode pensar que ao atentar contra a sua própria vida possa estar aqui dentro também. Não está claro aqui. Por quê? Esse verbo se refere a tirar a vida dos outros. Tá? Mas se você estudar as escrituras aí de forma profunda, você percebe que quem tem autoridade sobre a vida humana é Deus. E aonde que você fica respaldado para agir contra uma vida humana? Em situações que você está protegendo uma outra vida. Tá? Ou seja, fica implícito que você deve proteger a sua vida. E trabalhando para proteger a sua vida, tá? Você também vai conseguir trabalhar para proteger a vida do próximo. Uma pessoa que não tem amor a si mesmo não vai conseguir amar o próximo. Tá? Uma pessoa que está atentando contra a sua vida, ela tem menos possibilidades, tem menos facilidade aliás, tem maior propensão, tem maior facilidade de atentar também contra a vida de outro ao mesmo tempo. A gente tem que entender também que, em geral, quando um ser humano chega nesse ponto de tirar a própria vida, ele não está ali no seu estado mental normal. Tá? A dor de estar vivo para ele está sendo tão grande que para ele vale mais a pena enfrentar uma dor que ele vai sofrer para acabar com a vida. Tá? Ou seja, ali é necessário uma empatia dos próximos que estão também ali para que isso seja resolvido. Por isso que suicídios e tudo mais é um tema bastante complexo e, embora algumas religiões condenem diretamente uma pessoa que sofreu aí, que passou por um suicídio ao inferno, digamos assim, e não façam nem cerimônias para a família daquela pessoa, tá? Se suicidou, é um pecado capital, agora não tem direito a mais nada da igreja, digamos assim, é uma coisa que a gente não consegue entender tudo o que aconteceu ali. Como que aquela pessoa chegou ao ponto de tirar a sua própria vida. E é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado também a dar um significado religioso, dar uma resposta religiosa para aquilo. Porque tem muita coisa que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ver o que está acontecendo por dentro da cabeça daquela pessoa, da pessoa que atentou contra a sua vida ou assim por diante. Tá? Hoje em dia, a gente está tendo bastante movimentos aí em termos de
combater o suicídio e tudo mais, de saúde mental, e isso eu acho que está ajudando bastante a sociedade a entender e trabalhar quanto a isso. Mas, só comentando sobre tirar a própria vida, à luz das escrituras, a gente já pode afirmar que isso é errado. Você deve trabalhar para preservar também a sua vida, embora o sexto mandamento não seja especificamente quanto a isso. Tá? Então, estando nos controles das suas faculdades mentais, você deve trabalhar para preservar a sua vida. Ok? Alguma pergunta? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Fazer Eu queria fazer uma observações? pergunta. Eu queria Sim, perguntar sobre Davi, né? Davi era um guerreiro, né? E isso, matava, né? E Deus estava com ele. E a lei exatamente. já tinha sido dada, né, por Moisés. Isso. E aí eu fico, assim, sem entender um pouco, né? Agora, então, deixa eu te falar um pouquinho sobre o caso de Davi. O caso de Davi é bem interessante, porque Davi, em geral, o que ele fez, ele era um guerreiro, então, o matar aqui seria essa outra parte, ou seja, ele estava agindo em prol da vida do povo de Israel, protegendo o povo de Israel. Tá? E quando a gente vai, por isso que eu disse, quando se for estudar guerras aí que são citadas na Bíblia e com digamos assim, a concordância de Deus, essas guerras, o tema é um tanto quanto complexo, estudar essas guerras. Então, não vou me referir às guerras em si, mas imagine que Davi tenha matado ali durante as guerras e tal, apenas para proteger outra vida. Então, não estaria quebrando o sexto mandamento. Então, foi algo legítimo, que ele tirou vidas humanas para proteger outras vidas, não quebrou o sexto mandamento. Mas tem um caso importante na vida de Davi, que eu não sei se todos já ouviram essa história, mas ele se interessou, né, andou observando aí pela janela do palácio a mulher do próximo, e aí ele quebrou já um outro mandamento que vai passar aqui pela frente, que é não cobiçarás, e nesse não cobiçarás está bem explícito que envolve também a mulher do próximo, e mais um mandamento que é não adulterarás, e ele deu depois um jeito de que o marido dessa mulher, né, primeiro essa mulher engravidou, e era Batseba o nome dela, e ele deu um jeito para que o marido dessa mulher fosse colocado em posição de risco em batalha e fosse morto. Isso foi um assassinato, claramente. Né? Então, Davi foi um assassino. Davi quebrou este mandamento. Então, olha só, normalmente a gente não quebra só um mandamento, a gente quebra a lei de Deus de uma vez só. Né? Ele cobiçou, ele adulterou e ele matou. Então, ele esteve ali nessa situação totalmente afastado de Deus. Mas e o que é interessante? É que a Bíblia se refere a Davi como um homem de acordo com o coração, um homem cujo coração é de acordo com a vontade de Deus. Um homem de acordo com o coração de Deus. Esse foi considerado Davi. Por quê? Porque nós temos, apesar de tudo isso, o perdão. Tá? Isso é que é o mais importante do cristianismo, mais importante, a lição mais importante que nós temos aí dentro do cristianismo é o perdão. E que para nós humanos é muito difícil. Para Deus ele acaba sendo muito mais fácil. Então, estando genuinamente arrependido de alguma coisa, você pode ser perdoado. Davi carregou as consequências daquilo, ele não se livrou de consequências, ele teve consequências na vida dele por causa daquilo. Ele estava numa posição de rei, onde você espera que as consequências sejam muito menores. E realmente, se fosse uma outra posição, provavelmente ele teria enfrentado consequências maiores. Né? Mas o primeiro filho que ele teve com a Batseba morreu, ele teve bastante situações complicadas aí. Tá? Mas também a Bíblia relata como foi o arrependimento de Davi. E Davi ele se preparou para construir o templo, que até então tinha-se um tabernáculo e tudo mais, mas não existia uma casa fixa. Agora Israel estava fixo em um lugar e ele queria construir um templo para Deus. E Deus pediu para que ele não construísse esse templo, porque já havia muito sangue nas suas mãos. Tá? Ou seja, ele já havia tirado bastante vidas. E a responsabilidade sobre a construção do templo passa então ao seu filho Salomão, e aí a gente ouve falar sobre as belezas do templo de Salomão. Okay? Então, não sei se foi suficiente essa discussão, Fabíola, mas eu espero que tenha contribuído. Posso só complementar rapidinho? Claro, pode sim. O que eu ia falar é o seguinte, muitas vezes a gente lê a Bíblia e é difícil mesmo, é muito difícil. Ler a Bíblia com os olhos e a interpretação que a gente tem do mundo hoje, né?
E eu gostei muito da fala do Rodolfo, porque ele vai falando que muitas vezes a gente quer reduzir Deus a um pensamento do que a gente tem de Deus hoje, né? Que aí cai naquele mandamento de reduzir a Deus, né? E assim, a gente usa argumentos teológicos para defender aborto, para defender pena de morte e questões ligadas à nossa cultura atualmente. Então, achei muito pertinente você colocar isso, porque Deus, ele entende a cultura, né? Ele entende a forma humana de como a gente lida com certas questões, e ele, dentro dessa história, dentro dessa cultura, ele atua mesmo assim. Eu falo que ele é um ser de muita luz, porque eu não conseguiria. Mas Deus, é absoluto, né? Então, assim, eu só queria contextualizar que, por exemplo, eu estava estudando essa semana com os meus filhos, os sumérios, né? Que são os povos ali da Mesopotâmia, que são os povos mais antigos que nós temos registrado, né? Mesopotâmia é a região entre o Tigre e o Eufrates, que é onde compreende ali a região do atual Iraque. E aí nós temos um código de lei muito antigo, que é o Código de Hammurabi. Então, assim, eu tive, graças a Deus, o privilégio de ver com os meus próprios olhos, que um dia a terra há de comer, porque eu queria muito ver essa questão de como eles já tinham se organizado, como eles tinham já enquanto sociedade, né? E a lei naquele tempo era olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, né? Então, assim, a gente tinha uma outra forma de ver o mundo. As guerras, e essa semana, assim, só fazendo... Eu já estou viajando na maionese. Me desculpa que agora é uma viagem total na maionese. Essa semana eu tive uma audiência trabalhista, e eu odeio audiências trabalhistas. E aí, na oração com Deus, eu falei, Senhor, a minha guerra de hoje é com as trabalhistas. No passado, a guerra era com as nações. Eu falei, agora me salva dos meus inimigos, Senhor. Porque, assim, aquela época, as batalhas eram guerras, era dentro da cultura, a forma como se conduzia o mundo, dentro de lá, né? Hoje a gente tem outras guerras, outras formas de lidar, talvez sangrentas iguais, a gente só talvez mascarando de uma forma diferente, fazendo de uma forma diferente, mas é Deus atuando na cultura, e não significa que ele é menos Deus ou que ele deixou de ser Deus, os princípios são eternos, o que muda somos nós, seres humanos. Era isso. Ok, obrigado, Karine. É importante, você disse ali, né, usam a religião para defender aqueles pontos, tanto para defender quanto para ir contra. Isso é uma coisa muito perigosa, você usar a religião para ir contra algo político. Você pode usar o seu posicionamento como cristão, mas você tem que dar as razões pelas quais você está indo contra aquilo dali. E usar a religião é muito tendencioso, porque a gente começa a querer exatamente a reduzir Deus, a dizer, né, o que Deus, como que Deus é, o que Deus quer. E aí vem uma frase acho que foi o Max Planck que disse uma vez, as pessoas deveriam parar de dizer para Deus como que ele deveria agir. É bem por aí. Se posso falar uma coisa, Pode. eu acho a gente só consegue ver a nossa lógica, é o ser humano. Nisso estamos muito limitados, isso que eu acho. Porque tudo que a gente vê é a lógica atrás das coisas. Deus tem que tentar entender com outro aspecto, de se afastar dessa lógica. Eu acho para nós isto, para mim, é o mais difícil, mais importante. Não sei. Não, perfeito, muito bom. A lógica no estudo da religião, no estudo da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, é muito importante. Por quê? Ele ajuda a entender a nossa condição perante Deus. Agora, jamais a lógica vai te ajudar a entender a natureza de Deus. De forma alguma, ela vai te ajudar a entender a natureza de Deus, justamente porque não cabe, a natureza de Deus não cabe na nossa lógica. Deus está fora do nosso universo, então nada do que a gente possa demonstrar, do que a gente possa fazer aqui, vai nos ajudar a ter uma compreensão completa da natureza divina. Tá? Então, o que a gente consegue compreender de Deus? Aquilo que ele nos revelou. O que ele ainda não nos revelou, o que não está claro, a gente pode fazer conjecturas usando a nossa lógica. Tá? Mas, realmente,
a compreensão de Deus em si, ela não cabe a nós, a gente não pode reduzir ele a alguma coisa que a gente possa descrever. Então, o conhecimento de Deus, para qualquer pessoa, ele sempre vai mudando até o último dia da sua vida, né? Ele vai mudando, você vai tendo novidades cada vez, você vai ganhando nesse conhecimento aí, porque é impossível você usar a sua lógica e descrever Deus através dela, você nunca vai ter uma descrição completa de Deus. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa ou a gente pode dar sequência? Então, aqui eu vou devolver a palavra, acho que é o Fábio agora, o sétimo mandamento, é isso? Isso, seguimos. Você deixa projetado, Rodolfo? Você tem ele aí? Opa, desculpa. Não, tranquilo. Tranquilo. Tá fácil para você projetar, senão eu projeto de novo. Peraí. Acho que eu... Não, tá sim, peraí. Se puder, me ajuda, Rodolfo. Acho que eu fechei. Tá, pode deixar aqui. Bom, enquanto você vai projetando, eu vou... Opa, deu um ecozinho aqui. Vou começar a introdução aqui do sétimo com, na verdade, uma historinha rápida de um autor. Ele fala sobre isso, né? Ele conta que ele, quando tinha 6 anos de idade, foi visitar a casa do avô, dos avós, e lá na casa dos avós ele viu um relógio de ouro que o avô tinha, aqueles relógios, né, de bolso, né, bonito, de ouro mesmo, super valioso e tal. E o menino, né, 6 anos de idade, já mandou na lata ali: avô, quando você morrer, você me dá, eu posso ficar com o seu relógio? Aí a mãe ficou doida, né? Nossa, imagina, você desejar a morte do seu avô, você não deve pedir essas coisas, falar dessa forma. Mas, enfim, ele se conectou tanto com aquele relógio, né, com as memórias do avô, que ele pediu isso. Aí, com 8 anos de idade, o avô faleceu, né? E aí, como foi prometido, né, a avó aí direcionou o relógio, obrigado, Rodolfo, direcionou o relógio ali para ele. E ele conta que dos 8 aos 14 anos, né, ele sempre, a mãe guardou, né, numa caixa, lá numa prateleira do armário, e dos 8 aos 14, vira e mexe, ele ia lá, tirava a caixa, olhava o relógio, limpava, cuidava, lustrava, guardava na caixa e devolvia, né? Toda vez que ele tinha oportunidade, ele fazia isso. Até que ele conta, quando chegou aos 14 anos de idade, um dia ele, né, falou: não, agora eu já tenho idade suficiente para cuidar desse relógio. E ele pediu para a mãe: não, deixa eu ficar com o relógio, né? Eu vou levar aqui no dia a dia e tal. Fato é que ele levou o relógio, começou a andar com esse relógio e ele levou para a escola, né? Para a sala de aula, dias depois dessa decisão da maturidade. E aí ele conta que nesse dia, né, no começo da aula, ele ficava toda hora, ele queria olhar as horas, toda hora ele queria olhar as horas. Óbvio, ele percebeu que os amiguinhos, né, tinham visto o relógio, então, né, gerava todo aquele encantamento nele, trazia as lembranças do avô, tudo mais. Só que aí, como acontece com todo aluno, toca o sinal, ainda mais aluno menino, moleque, já saiu correndo, né, relógio no bolso, saiu correndo para jogar beisebol, né? E ele conta aí que era um jogo que tinha sido adiado e não sei o quê, e fato é que ele foi o terceiro rebatedor ali, o time ganhando, não sei das quantas, e ele, né, disse que ele era muito bom rebatedor, não sei o quê, e ele me acerta uma bola boa, e, né, quem conhece beisebol sai correndo para chegar na base. E ele falou: alguns milésimos de segundo antes de o cara lá que estava recebendo a bola pegasse a bola, eu me joguei e fui escorregando e bati na base. Nossa, todo mundo vibrou, maravilhoso, né? Conseguimos aí. Eu não sei os detalhes do beisebol, né? Mas enfim, né? Conseguiu avançar uma base. De repente ele se lembra de uma coisa. Bota a mão no bolso, sente ali alguma coisa redonda, meio com uns pedaços assim, né? E para decepção dele, né? Ele põe a mão no bolso e tira os pedaços daquele relógio. Relógio de ouro do avô, né, que tantos anos fez parte da vida dele. E aí esse autor ele introduz aí o sétimo mandamento exatamente assim, exatamente disso que trata o sétimo mandamento. É sobre quebrar algo frágil, precioso e muito, muito difícil, às vezes quase impossível de consertar. Né? Então, a gente tem o sétimo mandamento lá no verso 14 de Êxodo 20. Né? E a gente lê lá: não adulterarás, né? Muito como não matarás, né? Muito direto ao ponto: não adulterarás. E aqui o que a gente
traz de princípios que a própria Bíblia revela nesse contexto do 7º mandamento, né? Aqui está implícita uma lei fundamental da vida, um princípio que o próprio Deus gravou no nosso coração e na nossa mente quando ele nos criou. Se a gente voltar lá para Gênesis 2, 22 e 23, a gente vai ver exatamente isso. Eu vou ler, na verdade, o 21 e o 22. Lá a gente lê assim, ó, lembra da semana da criação, no criação aqui de Adão e Eva? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Aí eu fico imaginando, né? Imagina quando Adão acorda ali do sono, meio sem saber o que ia acontecer, ele bate os olhos e vê aquilo, né? A coisa mais maravilhosa da criação de Deus estava ali diante dos olhos dele, né? E ele ficou assim tão impressionado por aquilo que ele viu e como ele entendeu rapidamente o que tinha acontecido, né? Que aquilo tinha sido produzido dele, né? Tirado da carne dele. Se a gente olhar o verso 23, a gente lê lá assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Então, rapidamente Adão percebeu a conexão, né, que tinha ali entre homem e mulher, né, entre ele e Eva. E até a gente não comete nenhum erro, né, teológico se a gente, né, olhar o que ele diz no próximo verso, que é o verso 24, quando ele diz, por esta razão, por entender, né, que ela era carne da carne dele, ossos dos ossos dele, por esta razão, por entender isso, porque a mulher foi tomada do corpo do homem, porque ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ou seja, desde o início, a gente percebe essa alegria de Adão refletindo o início do seu relacionamento sexual com ela. Né? Tá mostrado aqui. Né? Esse unir-se e tornar uma só carne é uma menção bíblica da união sexual, né, entre um homem e uma mulher. Então está claramente designado aqui. E está tudo bem, porque Deus criou os seres humanos, né, homem e mulher, realmente para isso também. Né? Ou seja, era desígnio de Deus que, através da relação sexual, a carne se une à carne e o espírito se une ao espírito. Ou seja, então a gente percebe, né, dentro do plano original de Deus para as famílias, uma união, um vínculo assim muito forte, né, executado ou representado ou produzido pela união sexual. É um poderoso instrumento aí de identificação e de união entre um homem e uma mulher. Por isso, né, que esse autor que eu li, ele diz que, né, a relação, né, a união sexual entre um homem e uma mulher é, na verdade, a cola da alma, né, o que provoca, é o que traz benefícios assim extremamente de conexão para, né, para um homem e para uma mulher, porque foi criado assim por Deus, né? Deus colocou esse princípio, essa necessidade no coração do coração nosso, né, dos seres humanos. Bom, isso significa o que então, né, dentro desse contexto do 7º mandamento? Que Deus planejou o aspecto físico do ato sexual como parte dessa intimidade total de coração e de mente que se materializa no casamento. Né, quando Deus faz ali, né, oficializa a primeira cerimônia matrimonial, nupcial da história, Deus está dizendo isso, né? Então, deixa o homem pai e mãe, se une à mulher. E ambos se tornam uma só carne. Ou seja, aqui um primeiro ponto do 7º mandamento. Essa união sexual, que na verdade o não adulterarás é isso, essa quebra do compromisso matrimonial. Então, essa união sexual ela deve somente acontecer no contexto do casamento. Quando o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. E nunca o contrário, né? Como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? O que o nosso mundo hoje traz, né, desse tipo de visão. Então, o próprio Jesus, lá em Mateus 19, 4-6, o próprio Jesus, ele reforça isso. Ele, essa função vinculadora de intimidade física entre homem e mulher. Não tem deslido, Jesus, palavras de Jesus, né? Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, né? Jesus falando dele, né? Como divindade criadora, fez, desde o princípio, fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não mais sois dois, porém uma só carne. Portanto, aqui entra, né?
O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Né? Em todo casamento, a gente ouve isso, né, nas declarações do padre, do pastor, né? O que Deus juntou, não separe o homem. Porque vem desse princípio bíblico, palavras do próprio Jesus. Ou seja, o relacionamento íntimo, sexual aqui é uma agência divina, divinamente instituída por Deus para tornar forte e permanente esse vínculo de união entre duas vidas. É o meio que o céu encontrou, criou, para cimentar, né? Esse autor que eu estou trazendo, ele usa essa palavra, para cimentar dois corações. E eles não podem ser separados depois disso, sem grave dano a ambos. Aqui que está o ponto aonde agora a gente começa a entrar, né, na visão do mundo, né, totalmente contrário ao que a Bíblia está dizendo, e como esses danos a gente está colhendo como sociedade. Bom, o que o mundo diz, então, que está em completa oposição ao que a Bíblia diz. Primeira declaração que a gente ouve, né, a todo lugar: sexo seguro. Está amplamente em confronto ao que a Bíblia diz. Na verdade, esse sexo seguro é um termo aí muito usado para levar a crer uma pessoa que tem uma relação libertina de que tem que fazer isso de forma segura. Mas não é o que é isso, não é isso que está sendo dito, tanto no mandamento quanto nas palavras de Jesus, dando mais detalhes sobre isso, né? Ou seja, os resultados dessa quebra desse mandamento, elas são resultados terríveis de longa duração. Então, o termo não expressa uma segurança, vamos dizer, de saúde em relação a uma vida libertina, mas não mostra o outro lado da moeda, né? Todas as consequências, né, que o ser humano colhe sobre si e sobre os outros por uma vida desse tipo, né, que quebrando nitidamente ali o mandamento. Uma outra frase que a gente ouve muito, né, em oposição direta ao que diz o mandamento é: antes de você comprar um carro, você precisa testá-lo, né? Você precisa fazer um teste antes de comprar, o famoso test drive. E aí a lógica é interessante, a lógica parece que é inteligente. Morar juntos ou coabitar parece uma forma livre de riscos para verificar as compatibilidades. Então, para que eu vou assumir uma relação matrimonial se eu posso fazer um test drive antes e ver se as coisas funcionam? E se não funcionar, cada um segue o seu caminho e está tudo bem. Será que está tudo bem? Né? Será que se chega no casamento perfeito dessa forma? Agora eu trago alguns dados aqui estatísticos. Então, as estatísticas mostram que acontece exatamente o contrário. Casais que começam seu casamento dessa maneira têm quase o dobro de possibilidade de divorciar-se dentro de 10 anos, em comparação com aqueles que começam uma vida em comum com o casamento. Além disso, um estudo recente descobriu que os casais que apenas coabitam têm um índice de agressão física 3 vezes mais elevado do que casais casados. E o índice de violência grave é quase 5 vezes maior do que em casais casados. Quanto mais ativos sexualmente os cônjuges forem antes do casamento, maior será a probabilidade de que eles traiam uns aos outros depois de estabelecido o vínculo. Não surpreende, então, que as mulheres envolvidas em relacionamentos casuais relatem um índice muito mais elevado de depressão e muito mais baixo de satisfação sexual do que as mulheres em uma relação matrimonial. Qual é o outro princípio que está aqui por trás, né? Se o primeiro princípio que a gente trouxe era a união sexual dentro de um contexto aqui de intimidade, né? Aquela cola, aquele cimento que Deus fez, Deus está trazendo aqui, né, dentro desse contexto, o conceito de virgindade. Né? A relação sexual, ela está muito claramente estabelecida na Bíblia. Ela deve acontecer no contexto de um homem e uma mulher dentro de uma situação de matrimônio, né, de casamento. Então, antes disso, a Bíblia não apoia essa ideia, né, desse tipo de vida. E as estatísticas mostram, né, que, infelizmente, a gente, como sociedade, né, se coloca em sentido contrário e oposto ao que diz a lei de Deus, né, aqui tem alguns resultados. E olha como a gente, né, parece ter numa sociedade atual, falando para minha filha, por exemplo, de 18 anos, né, olha, você deve se preservar, né, para o seu marido. Né, você não deve ter esse tipo de relação, né, casual, essas coisas assim. Então, não é o sexo seguro, não, isso só pode acontecer nesse contexto. Então, o não adulterarás, olha quantas coisas, né? É uma proteção, né? Como a gente falou nas primeiras lições, nas primeiras conversas sobre os mandamentos. Os mandamentos são uma proteção, uma cerca de Deus para isso. Vamos dar mais um passo. Um outro conceito, né, que a observância do mandamento nos protege. Pais separados.
né? Não adulterarás. Muitas das separações, obviamente, são por isso. Claro, a gente não está generalizando aqui, tem uma série de outros contextos. Mas hoje a gente vive num contexto muito, muito forte de pais separados, né? E esse é um dos mais tristes resultados da dita revolução sexual aí, né? E aqui algumas estatísticas. Isso aumentou, quintuplicou o número de crianças que nascem em lares com presença de apenas um dos pais, né? E aqui algumas estatísticas também. De acordo com o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde dos Estados Unidos, os nascimentos fora do matrimônio daquele país representaram 33% de todos os nascimentos em 2002, contra só 7% em 1960. E olha a declaração aqui de um pesquisador da Heritage Foundation. Não há um único fator em que as crianças desse país não estejam em pior situação. As crianças em lares dirigidos por apenas um dos pais têm maior probabilidade de sofrer abuso sexual, ser presas, repetir o ano escolar, parar de estudar ou ser expulsas, usar maconha, cocaína e cigarro, carregar armas, ter graves problemas emocionais e comportamentais, sofrer de problemas de saúde física, ser sexualmente ativas, tornar-se mães, pais solteiros, sofrer depressão ou cometer suicídio. Né, que a Karine pode falar com muito mais propriedade do que isso. A criança não está preparada para entender como é que esse cimento separou, descolou esse negócio. Né? Um relato rápido aqui, eu estou trabalhando num projeto, né, na verdade, de entregar aprendizagem socioemocional ali para as escolas, essa coisa toda. E testando algumas coisas nas escolas, teve um dia que a gente estava fazendo uma atividade que falava de família, né, lembranças assim de família. Teve uma menininha que ela não quis participar, segundo ano, segunda série, segundo ano primário. Não quis participar, chegou atrasada, estava distante, estava, né, bem assim, não envolvida. E foi, no final, né, perguntando, e aí, vocês gostaram dessa atividade, né, tal? Ela falou, eu não gostei, não fiz nada, não quero fazer, não sei o quê. Tudo bem, a gente foi embora, tal. Depois a professora contou, né, exatamente na véspera, no dia anterior, os pais estavam numa situação de briga e naquela noite o pai foi embora de casa. E qual era o medo dela, o drama dela? Olha o que ela relatou para a professora. Eu e a minha irmã, abre aspas, eu e a minha irmã estamos sofrendo muito porque eu nunca mais vou ver o meu pai. Né? Ela não tem a noção de que, não, né, vão brigar, vão voltar, talvez vão se entender de novo, ou até vão se separar, mas você vai continuar vendo o pai. Mas na cabeça, na mente, informação de uma criança, né, de segundo ano, que é 7, 8 anos, ela entende como se fosse uma ruptura total na relação. Eu nunca mais vou ver o meu pai. Esse era o drama dela. E aí mostra que realmente essas estatísticas todas, a probabilidade, de novo, a gente não está generalizando, mas a probabilidade disso acontecer é muito grande. Né? Então, aqui está o problema. Bom, vamos dar mais um passo. Qual é o conceito, um outro conceito de casamento também, dentro aqui, né, do não adulterarás, que a Bíblia está nos trazendo, né? Então, primeiro, o conceito de intimidade, de vínculo mesmo, forte, o cimento. O segundo, o conceito da virgindade, de preservar-se, o sexo dentro do contexto do matrimônio. Aqui, né, a separação, né, o casamento é para a vida toda. E olha como Jesus frontalmente lidou com essa questão, porque os fariseus tinham um jeitinho para a coisa lá na época deles. Eu convido vocês, abram a Bíblia em Mateus 5, versos 27 em diante, eu vou dar uma lida rápida aqui. Diz assim, ouvistes o que foi dito. Então, Mateus 5, Sermão da Montanha, versos 27 em diante. Ouvistes o que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E aí, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ou tal. Vou lá para o 31. Também foi dito, e aqui está o ponto, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. O que é repudiar, né, na época lá? É mandar a mulher embora de casa. Lembra? Numa sociedade, né, como era dos judeus do primeiro século, a mulher não tinha profissão, não tinha, né, não sobrevivia se ela fosse mandada embora de casa. Então, aquele que repudiar sua mulher ou mandar a mulher embora de casa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer, pois, que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera,
expõe a mulher repudiada a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos entender esse contexto, porque tem coisas muito interessantes aqui. Quando Jesus disse, ouvistes o que foi dito, né? Aí ele diz uma coisa e depois ele diz, eu, porém, vos digo. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que interpreta essas declarações de Jesus de forma absolutamente errada. Está dizendo, olha, está vendo? Jesus veio modificar a lei. Ele está dando uma outra lei, está modificando as coisas. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Essa expressão, ouvistes o que foi dito, o que Jesus está falando? Está trazendo a tradição oral. O que foi dito, o que vocês têm aprendido aí dos rabinos, e né, no dia a dia das escolas dos rabis aí. O que eles estão trazendo de tradição oral? Né, que todo aquele que repudiar a sua mulher e der carta de divórcio, está tudo bem. Agora, olha o que Jesus está fazendo. Eu, porém, vos digo. Né? Só pode ter a separação em caso de relações sexuais ilícitas. O que Jesus, no fundo, está fazendo? Só para a gente fechar esse ponto, ouvistes o que foi dito, não é a forma que Jesus cita a lei moral, os 10 mandamentos. Como é que Jesus cita a lei moral? Está lá no verso 17, do mesmo capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Lembra o que é a lei? Torá, 5 primeiros livros. Os profetas, todos os profetas. E aí tem os salmos, tem várias expressões dessas aqui nos evangelhos. A lei, os profetas e os cânticos, a lei, os profetas e os salmos, né, representando toda a Bíblia, o Antigo Testamento como um todo. O que Jesus está dizendo, então? Olha, vocês acharam um jeitinho, por conveniência aí, de justificar legalmente a separação, que é segundo a tradição oral de vocês aí, dando carta de repúdio para a mulher, e que é essa carta de repúdio, né? Deixa eu só ver a expressão que a minha Bíblia usa aqui. Carta de divórcio ou carta de repúdio. O marido dava uma declaração de que ele realmente não tinha mais nenhum compromisso com aquela mulher. E aquela mulher chegava com uma carta dessas e podia, né, se casar com outros homens, tal, e, né, ir mudando de vida dessa forma. E olha que interessante, qualquer motivo, absolutamente qualquer motivo, né? Os estudiosos aí, os rabinos, dizem que, por exemplo, se um homem chegasse em casa e a comida tivesse queimada, era motivo suficiente para ele dar uma carta de divórcio, uma carta de repúdio, e mandar a mulher embora. Então, olha o nível de sociedade que estava. O que Jesus faz? Jesus vem e diz, olha, vocês dizem isso, né, por conveniência de vocês, para vocês homens, né, arrumarem um jeitinho aí de facilitarem a vida para vocês, desse ponto de vista. Eu, porém, vos digo que somente no caso de relações sexuais ilícitas é válido. Na verdade, o adultério, a separação, está ratificada pela Bíblia. E mais, se isso não acontecer, a mulher repudiada comete adultério e quem casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus está fazendo? Jesus está anulando a lei? Muito pelo contrário. Jesus está subindo a régua de novo. Né? Eles baixaram a régua, criando o jeitinho. Jesus sobe a régua de novo, mostrando que realmente não é assim que isso deve acontecer. Só para a gente finalizar, então, outro ponto muito importante da declaração de Jesus, o que a gente entende aqui, né? Lá no verso 27, no 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo? Outro conceito que Jesus está trazendo aqui, nesse contexto do 7º mandamento. O pecado, ele é muito mais do que um ato errado, do que um comportamento inadequado. Pecado é alguma coisa que desce ao nível das intenções. Das intenções. Eu posso não ter feito nada como ato, mas se as minhas intenções são essas, a Bíblia, Jesus está dizendo que houve transgressão do 7º mandamento. A mesma coisa que o 6º mandamento, né? Desejar o mal para os outros. Então, Jesus está trazendo esse cuidado que a gente tem que ter, né, com essa questão. O que Jesus está dizendo aqui? O adultério, ele começa exatamente onde ele termina. Aonde? No coração e na nossa mente. Né? Jesus está focando nesse aspecto. Ele reconhece, né, que o impulso sexual se origina na mente, Jesus está dizendo isso, e que a mente é estimulada pelos sentidos, né, olhar para uma mulher. Né, aquele que olha, ele pode se sentir estimulado e isso pode
pode gerar pecado. Então, Jesus está dizendo o seguinte: cuidem daquilo que vocês veem, ouvem, interagem, porque isso estimula, né, pensamentos ruins no coração de vocês, né? Tem uma escritora que diz: aqueles que não querem se tornar presas dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Sentidos, devem se esquivar de ver, ler e ouvir tudo quanto surgir a pensamentos impuros, né? Porque isso desperta os males internos e a alma vagará em trevas, né? Nós temos natureza pecaminosa. Então, se o estímulo externo ganha espaço e ecoa, a gente tem o perigo de tá pecando, né? Ou seja, olhar para uma mulher com intenção impura. E aqui entra um outro território enorme que a gente poderia gastar muito tempo discutindo. Hoje, como é que está o mercado de pornografia, por exemplo, no mundo? É uma coisa absurda, um dos mercados que mais crescem no mundo. Mais de 30% da internet hoje é dedicada a esse tipo de conteúdo. E hoje é muito, muito perigoso, assim, tá a um toque de um celular de qualquer pessoa, de qualquer criança. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui a gente começa a ver umas diferenças, né, entre homens e mulheres, né? Os homens são muito, né? Que Jesus está falando para homens ali, né? Vale para as mulheres também, mas o grande foco dele aqui é para os homens, que são muito influenciados ali pelo que vem, pelo visual, né, por esses desejos. A mulher já é mais relacional, ela tem é menos suscetível a esse tipo de coisa, mas também. Mas como, né, o mundo está organizado hoje para nos afrontar em relação a isso. E a pornografia é claramente o pecado de adultério aqui. Porque está começando aonde? Mas eu não estou com outra pessoa. Não está de forma física presencial, mas você está com outra pessoa onde? Na sua mente. E Jesus está trazendo o quê? Isso é extremamente suficiente. Esse é um tema, pessoal, assim, extremamente delicado, principalmente para quem tem filhos meninos. É muito preocupante. A internet é um território sem lei, né, sem regulamentação. A coisa está ali. A gente tem sim que ficar em cima, que ficar olhando, porque quando entra por um caminho desses, vira um vício. E virando um vício, fica muito, muito difícil de voltar atrás, né? Então, olha quanta coisa, né, a gente está vendo dentro desse contexto do não adulterarás, que está no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia. E só mais um ponto aqui, Jesus também, quando ele diz aquele, né, que né, olhar e desejar já adulterou no seu coração, ele está dizendo de uma outra forma também: exerça o poder da sua escolha, exerça o poder da sua vontade. O fato de olhar, né, não é o problema é o desejar, e acalentar aquilo e criar, né, toda uma fantasia em cima disso, né? Então é aqui que entra em cena o poder da escolha, e aí a gente está muito bombardeado por tudo, né? Assinantes, mídia, própria pornografia que, né, pula nas nossas telas aí, mas a gente tem que exercer. Ninguém pode nos forçar, né? Lembra lá com Eva, capítulo 3 de Gênesis? A serpente não forçou Eva a fazer absolutamente nada, mas ela argumentou, ela enganou, ela trouxe realidades diferentes, ela trouxe argumentos lógicos que fez o pecado acontecer. A mesma coisa aqui, ninguém nos força contra a nossa vontade a continuar ali olhando um vídeo, uma programação de TV, qualquer coisa, né, desse calibre aí. Mas, né, ninguém vai insistir nessas pressões, mas a gente tem que exercer o poder da vontade. E aí, para finalizar, Jesus nos deixa claro aqui um aviso claro em relação ao 7º mandamento. Não chegue nem mesmo perto da margem, Jesus está dizendo. Não chegue perto da margem. Decida por si o que os seus olhos verão, e em aqui a sua mente pensará. Não permita que anunciantes obscenos, roteiristas de cinema, determinem o conteúdo que ocupe o seu pensamento. Não chegue perto nem mesmo da margem, né? Trace a linha divisória aí. Mas, só para finalizar agora, para valer mesmo, e a gente abrir aqui para as perguntas, o grande ponto. E se eu já avancei? E se eu já não só avancei, mas caí, mas estou enrolado com isso, inclusive nos dias de hoje, né? E se nós já caímos? Aqui eu trago, né, a história da mulher apanhada em flagrante adultério, exatamente o pecado aqui do 7º mandamento, né? Jesus se vira para ela e diz assim: onde estão as pessoas que te acusaram? E que ela responde para ele: ninguém, Senhor, não vejo ninguém, né? Ninguém aqui que me acusou está aqui.
E a pergunta de Jesus é para todos os que, assim como a mulher, já se acharam vencidos pelo pecado e ficaram cheios de remorso e desespero. Olha a pergunta, olha a afirmação de Jesus. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, né? Ou seja, e aqui a gente pode trazer outros textos bíblicos, João 3,17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Romanos 8,1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus deixou claro, nem eu também te condeno. O que passou, passou, a graça te cobre, mas vai e não peques mais, né? Ou seja, tome o cuidado, não chegue nem perto da margem, nem perto da borda, né? Então, a gente pode louvar Deus pelo 7º mandamento, né? Que ele mostra que Deus se importa por cada um de nós, pelas nossas relações familiares, se importa conosco o suficiente para nos avisar desse terrível perigo que ronda as nossas famílias e as nossas relações familiares, né? Portanto, e a gente, né, tem essa declaração do perdão, né? A gente tem que finalizar com o perdão. Essa gratidão pelo perdão e a restauração que nós encontramos livre e acessível a todos aqueles que porventura pecaram, né? Algum ponto? Eu queria só comentar uma coisa bem rapidinho, eu prometo. E antes de comentar isso, eu queria só saber do grupo se a gente, primeiro, se a gente poderia, porque tem ainda 3 mandamentos, e com certeza já está inviável do tempo. Então, eu queria saber se a gente poderia deixar esses 3 mandamentos que faltam para o próximo encontro, se tudo bem para vocês, se está muito pesado estudar os mandamentos, querem continuar estudando outras coisas, ou se prosseguimos aqui no estudo do mandamento. Poderia ficar para os próximos 15 dias? Há votos? Sim. Sim, sim. Contrários, Então, mesmo sinal. depois eu Tudo converso, bem então. também. Oi, Jane? Você falou algo? Eu ouvi sua voz, Oi. parece? Oi, Jane. Sim. Tudo bem? Estou Tudo, e escondidinha você? aqui. Ah, então tá bom, tá tendo Entrei festa aí um na pouco sua atrasada, casa? porque estou com visita. Meu marido está visitando ela neste momento. Visitando o marido dela. Pois é, pois é. Vou botar eles para estudar. Então, a gente pode deixar para daqui a 15 dias, certo? Os 3 últimos. Eu só queria, então, Sim. fazer um comentáriozinho final a respeito disso, porque eu acho muito interessante o que o Fábio trouxe. Acho que você abordou tudo, Fábio, assim, a respeito. Só que daria para a gente falar muito mais disso e vai ter outras oportunidades. O que eu acho importante a gente só frisar que a questão de 2 pessoas se tornarem um, isso remete muito a gente à Trindade. Vocês lembram de quando a gente estudou a Trindade? Então, assim, é uma relação muito poderosa para Deus, né? Quando 2 pessoas se tornam uma, para Deus, o significado de casamento é muito diferente do que a gente tem no mundo, e a gente é bombardeado constantemente com outro pensamento. Quando a gente vem falar do honra teu pai e tua mãe, e a gente vem falar do não adulterarás, que fala diretamente da nossa relação sexual, do nosso casamento, da nossa relação de cônjuge, está falando de família. A família é a instituição mais atacada por Satanás. Por quê? Porque quanto mais atacada ela é, mais a gente destrói a sociedade. Isso eu estou falando como psicóloga, porque a gente que trabalha dentro da área de família é como se fosse a pecinha Lego fundamental que dá base para toda a sociedade. Quando você tem uma família com buracos, com brechas, com rachaduras, ela cai, e cai junto com ela toda a sociedade junta. Então, essa relação, depois a gente vai falar mais vezes sobre isso, do homem e da mulher se tornar uma só carne, eu ainda estou estudando, porque eu descobri ela faz uns 6 meses, quando caiu a ficha. E aí, quando você vai juntando isso com a psicologia, isso se torna de uma magnitude que a gente vai entendendo o propósito de Deus, e aí eu vou tocar no segundo ponto que eu queria tocar, que o plano de Deus é infinitamente maior e superior a tudo que a gente tem. E tudo que a gente tem hoje no mundo não chega nem perto do que Deus planejou para a gente. Que foi esse versículo que o Fábio leu de Mateus 19:8, que ele falou que a dureza do nosso coração, Deus até faz vistas grossas, como se diz assim, mas que não era o plano dele. O plano dele é perfeito.
era para a gente perceber ali, sentir como é a relação, eu fico imaginando, né? Para a gente ter o gostinho também da relação com Deus, pensando aí no aspecto até mesmo da Trindade, como que seria. Então, hoje a gente é bombardeado no casamento, e eu queria só frisar duas coisas. Um filme que eu assisti há muito tempo atrás, chamava Closer. Eu não sei quem assistiu esse filme, era um filme meio pesado, não assista. Aquela assim, eu assisti, mas não recomendo vocês assistirem não, tá bom? O Closer fala justamente isso, quando você chega perto demais. E eu sempre comentei isso com meu marido, né, que a gente tem ali o limite, né, e quando a gente passa esse limite, é muito difícil voltar atrás. E aí o filme vai mostrar justamente isso, que ele flertou com o perigo e a gente acha que a gente controla o perigo. E às vezes a gente não controla, porque depende de outras pessoas, de outras circunstâncias, e quando vê a gente passou a linha ali de limite. Quando a gente passa isso, começa a ocorrer uma sucessão de fenômenos que são assim para desgraça total, né? Que vão criando rachaduras. Hoje, a gente criou uma ilusão de que o divórcio é tudo bem, a psicologia cria essa ilusão de que o divórcio é tudo bem, de que a gente consegue viver numa família monoparental, com pai só, mãe solteira, mas é tudo ilusão. Os dados de psicologia mostram, assim como o Fábio trouxe, que isso acaba não sendo, vamos dizer assim, legal de se ver, né? Então, a gente não quer ver esses dados, não quer dizer dar nome aos bois, a gente prefere ir levando a vida assim. Então, mas os dados mostram da psicologia o quanto essas brechas na família têm impactos por gerações e impactam a sociedade, principalmente na questão da moralidade, que tem relação direta com violência, com corrupção e com tudo que a gente vê de feio no mundo hoje em dia. Então, como começa na família, e o plano de Deus é bem diferente. E eu só queria terminar falando, eu falei que era rapidinho, mas não é. O quanto a pornografia está relacionada hoje em dia. Eu fiquei assustada. Eu estou estudando nessa coisa do casamento e eu estou ficando assustada. A gente não tem ideia de que muita coisa que a gente vê e que a gente aciona é pornografia. E eu tenho estudado sexologia. Sexologia? Falei certo a palavra? Parece que eu falei errado. É isso mesmo? Sexualidade no casamento? Acho que é Tá dando sexualidade, é tudo. sexualidade. Sexualidade, e aí sexologia parece a astrologia do sexo. Eu estou estudando sexualidade assim, é totalmente diferente do que a gente tem hoje nos casamentos. Eles estão impregnados, né? Eu vejo assim no meu marido, nos grupos de WhatsApp, o quanto os amigos mesmos levam na brincadeira questões de pornografia, o quanto o Instagram é voltado para uma pornografia e a gente não percebe que essas coisinhas vão entrando, influenciando a nossa percepção a respeito de uma sexualidade legal que constrói uma família e a gente vai criando brechas. E para finalizar, eu queria dizer para vocês, né, terminar com essa questão da graça de Deus. Se até agora você falou assim, meu pai, como eu sou pecadora, bem-vindo ao clube, todos nós somos. Eu já adulterei, já furtei, já cobicei, aliás, coloco outros deuses diante de Deus. Então, assim, não tem ninguém melhor do que outro aqui. Somos todos nós. A lei só mostra para a gente um espelho de quanto a gente carece da misericórdia e da graça de Deus. E como o Fábio disse, ele não condena, ele acolhe, e quando a gente decide caminhar com ele, tá conectado a ele, a justiça dele, a graça dele vai infiltrando a nossa vida e a gente vai sendo transformado. É um processo totalmente dele. Então, glória a Deus, porque não depende da gente cumprir essa lei, porque a gente não consegue. Então, assim, somos todos falhos, não se sinta-se mal, porque senão a gente cai num erro de achar que a gente tem que fazer penitência, que a gente tem que fazer sacrifício para ser melhor. E a Bíblia é totalmente contra isso, porque a gente é impuro. Depois que a gente pecou, a gente se tornou impuro. E impureza não gera pureza. Igual não vida gera vida. Não existe não vida gerar vida. Não existe uma pessoa impura gerar pureza. Então, a gente precisa de alguém que é puro, que possa doar essa pureza e colocar em nós. E é com estas palavras que eu gostaria de terminar. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, que eu falei que ia falar pouco e preguei praticamente.
Alguém quer falar? Uma Então, bela se vocês pregação, né? então, você viu? Pelo menos está todo mundo errado, mas estamos aqui juntos. Todo mundo tem a Tamo pedra junto. pra tocar. Mas acho que Quem um que ponto, atire a Karine, primeira pedra. mas um ponto é que assim, a gente tem que Exatamente. saber que como cristãos e seguindo os princípios bíblicos, primeiro, por que que eles estão ali? Lembra o conceito lá da lei? Proteção, ordem, né? Cuidar de nós. Duas palavrinhas, não adulterarás, quantos desdobramentos de proteção a gente viu, né? E a gente não tem que assim, ter medo de estar nadando contra a maré, né? De eu chegar para minha filha de 17 anos e falar sobre essas questões de virgindade, da importância de se preservar, de buscar ali, né, alguém que realmente faça sentido na vida dela. A gente tem que fazer isso. E a vida cristã é isso, né? Loucura para o mundo, Paulo já disse, né? Mas para Deus é a glória. Então, a gente vai estar no mundo cada vez mais desfocado, como a Karine falou, cada vez mais desestruturado e rachado. A gente tem que estar aqui com Deus e, né, ele vai cobrindo as nossas rachaduras e a gente vai caminhando até um dia que ele vai transformar e não vai mais ter rachadura, né? Ô, Fábio, você já aproveita e faz uma oração aí para gente? Oro, sim. Nosso Deus e Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão por tantas bênçãos, pelos ensinamentos da Tua palavra, por entendermos que a Tua lei nos protege, nos dá segurança, organiza a nossa vida e o objetivo de tudo isso é que tenhamos, mesmo nesse mundo de pecado, uma vida mais feliz. Te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, ser com cada um de nós, Tu sabes as nossas lutas individuais, as dificuldades, aquilo que se apresenta nas nossas vidas, mas te pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza sempre, nos dando decisões acertadas e que o exercício da nossa vontade, das nossas escolhas, seja realmente dirigido por Ti. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada, Sim. obrigada a todo mundo. Muito bom. Obrigada a Obrigada a vocês. vocês. Obrigada a vocês.